A gente começa a edição de hoje do Repórter Brasil indo direto ao estúdio da Voz do Brasil. Quem está lá neste momento é o ministro da Educação, Milton Ribeiro. O ministro conversa com Nazi Brum e Gabriela Mendes sobre o programa Brasil na Escola, que foi lançado hoje, e também sobre o novo Fundeb. E a gente vai até lá, então, acompanhar ao vivo essa entrevista. Melhorar a qualidade da educação básica do país. O objetivo do novo Fundeb. Vamos falar sobre as novidades do fundo em uma entrevista ao vivo com o ministro da Educação, Milton Ribeiro. Na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Nazi Brum. E para assistir a gente ao vivo na internet, acesse www.voz.gov.br. Mais recursos para melhorar a qualidade da educação brasileira. É o que prevê o novo Fundeb, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação. A partir deste ano, aumenta o repasse de verbas federais para as escolas públicas do país, subindo gradativamente até 2026. E para falar sobre o novo Fundeb e outras ações, a gente conversa ao vivo com o ministro da Educação, Milton Ribeiro. Boa noite, ministro. Boa noite, sempre prazer estar aqui a convite de vocês. Ministro, explica para quem está nos ouvindo o que muda com o novo Fundeb. O que mudou essencialmente no Fundeb foi a questão de o Fundeb deixar de ser apenas uma lei para ser incorporado na Constituição do Brasil. Então, foi através de uma PEC que isso foi somado. Então, ele muda de categoria, sim, a lei que regulamenta o Fundeb. Além disso, tem as questões de aumento da contrapartida da União. Agora, ministro, com esse novo Fundeb, como é que vai ser a distribuição dos recursos para os estados e municípios e que mais precisam do apoio do governo? O Fundeb, para que a gente possa entender, ele é uma cesta de impostos que os estados e municípios obrigatoriamente têm que recolher. A cada imposto, uma parte, 20%, 25%, é colocado numa cesta e cada um deles é acrescido de uma porcentagem que é chamada de contrapartida da União. E forma um bolo, uma cesta, e isso então é dividido em cada estado e cada município. Ministro, quanto vai ser distribuído aos estados e municípios só este ano com o novo Fundeb e quando as verbas vão ser enviadas com os novos critérios? Os valores exatos nós não temos, porque depende, como disse, de uma porcentagem dos impostos dos estados, ICMS, IPVA e outros tipos de impostos. Quer dizer, ele é variável, mas há um cálculo aí por baixo de um valor aproximado de 18 bilhões de reais. Ministro, então esses recursos vão se transformar de que forma efetivamente em melhoria da qualidade da educação brasileira? Na verdade, esse recurso ele vai chegar lá na ponta, ele vai ser muito fiscalizado, porque uma das grandes novidades esse ano no novo Fundeb é exatamente o monitoramento que nós vamos fazer, e ele chega na ponta e então pagamento não apenas de professores, mas também de todos os auxiliares da educação. Ministro, como é que vai ser feito esse controle para que o dinheiro chegue e seja realmente usado na área de educação? Esse é um assunto muito delicado e, como disse da última vez que estive aqui, nós temos o Tribunal de Contas da União, que é o responsável, sempre que envolve verbas federais, ele tem essa missão de fazer o controle e aplicação. Esse ano, nesses últimos 8 meses, eu falo da minha gestão, nós infelizmente tivemos que mandar para o Tribunal de Contas 329 prefeituras que tomaram dinheiro ou do Fundeb ou da própria MEC para aplicação em alguma área da educação e não prestaram a conta devida. Então, eles são encaminhados, após análise do CGU, são encaminhados para o Tribunal de Contas da União, que vai pedir conta do gestor lá na ponta, na hora e prazo determinado. Ministro, o novo Fundeb foi votado e aprovado no Congresso, mas teve a participação aí do governo desde o início aí da tramitação. Quais foram as mudanças propostas pelo Ministério que agora fazem parte do fundo? A questão mais relevante, que eu creio, que foi uma atenção toda especial de parte do Fundeb à educação infantil, como creches e pré-escola, que antigamente nós não tínhamos de uma maneira tão determinada. O outro assunto foi a questão do ensino profissionalizante para o ensino médio, que esse ano é uma novidade.
E, por fim, o terceiro ponto, repito, é o monitoramento. Isso nós levamos muito a sério para que o dinheiro do contribuinte, você que nos ouve, que nos vê e que paga os seus impostos, saiba que nós estamos tentando minimizar a questão de desvio de recursos públicos. Ministro, então quais vão ser os avanços nas áreas que o senhor citou? Educação infantil, ensino técnico profissionalizante, ensino médio? Na verdade, o que acontece é o seguinte, que nós descobrimos, numa análise assim até rápida na sociedade brasileira, que nós tínhamos muito bacharéis com os diplomas pendurados nas paredes e poucos técnicos de nível médio atuando. O Brasil precisa de técnicos de nível médio. Então, nós vamos incentivar as escolas com parcerias com institutos federais e tal, para que elas desenvolvam, talvez, no contraturno das escolas, uma habilidade profissional para os alunos, para que eles aproveitem a proximidade dos institutos. Esse é um grande avanço que nós temos nesse novo Fundeb. Ministro, hoje teve uma novidade no Ministério da Educação, né? Que foi o lançamento do programa Brasil na Escola. Qual que é o objetivo dessa iniciativa? Nós descobrimos também, os nossos técnicos, que havia uma evasão escolar nos anos finais muito grande. Por problemas de trabalho, infelizmente, até por estatísticas, nós temos dificuldade como gravidez precoce, envolvimento com drogas e tal. E é um trabalho mais amplo que o MEC está procurando desenvolver para estender a mão à sociedade e procurar, com parceria com outros ministérios, minimizar também esses efeitos danosos que tira o adolescente, o jovem, da sua formação. E quais são as ações previstas no programa, ministro? Exatamente, é um acompanhamento. Esse acompanhamento será quase que personalizado, por assim dizer, e isso vai demandar naturalmente um primeiro momento de ações como piloto, mas o que nós vamos procurar é saber a vida de cada um e ter como se dizer, buscar novamente a pessoa que deixa de frequentar a escola, o jovem, adolescente, para ter um retorno de um encontro para ver o que está acontecendo com cada jovem. Ministro, o MEC administra 50 hospitais universitários. Como é que está sendo a atuação do Ministério, principalmente agora, durante a pandemia? Pois isso é uma das grandes novidades que eu recebi quando cheguei no MEC. Eu não podia imaginar que nós tínhamos que administrar 67 mil funcionários de hospitais universitários. Desses, 40 deles são exclusivamente voltados ao atendimento SUS. E aí nós tivemos a questão de ter uma atuação muito grande. Agora, durante a Covid, mais de 2.000 leitos foram disponibilizados nos nossos hospitais, ajudando o esforço Covid. E quando nós ouvimos, há pouco tempo atrás, a crise lá em Manaus, quando, eventualmente, pessoas tiveram que sair às pressas de Manaus, eles foram transferidos para os hospitais universitários do MEC. Ministro, ainda falando da pandemia, por conta da Covid-19, que tem resultado no fechamento de escolas, realização de aulas online, o que o Ministério tem feito para essa forma de ensino online e para apoiar o processo do retorno das aulas presenciais? Tem cursos, aplicativos que auxiliam alunos, professores? Exatamente. Nós tivemos a novidade, cursos de capacitação de professores de alfabetização, e também distribuímos chips aos alunos que são de uma situação econômica mais vulnerável. Eles receberam chips do MEC, pagos pelo MEC e distribuídos aos institutos e também a algumas universidades. Ministro, hoje o senhor esteve aí na Comissão de Educação da Câmara e participou de uma longa reunião aí, né, de 7 horas. O que foi discutido lá e como é que o senhor viu esse convite? Na verdade, esse convite foi formulado pela senhora presidente, deputada Dorinha, e eu imediatamente aceitei,
porque eu creio que uma das atribuições inerentes do exercício do parlamento é fiscalizar o executivo. Consta lá como uma das grandes metas do executivo. Estive lá, sim, prestando contas a esse grupo de pessoas que representam e têm legitimidade para isso e representam a população brasileira. Foi um encontro muito saudável, muito bom, e também eu pude ouvir alguns conselhos, algumas sugestões. Tudo isso será verificado no tempo e ocasião oportuna. Ministro, para a gente finalizar, nessa semana saíram os resultados da última edição do Enem, que teve uma novidade, que foi o Enem Digital. Como é que está o planejamento para os próximos anos para essa nova forma de fazer o exame? O Enem Digital realmente foi uma novidade e nós estamos pensando, claro, em distribuir mais esse Enem, que ele foi feito de maneira digital, que evita impressão, evita logística de levar as provas até os lugares, mas isso está ainda sob análise dos técnicos do INEP. Bom, nós conversamos com Milton Ribeiro, ministro da Educação. Ministro, muito obrigado pela entrevista aqui à Voz do Brasil. E para saber mais... Você acompanhou aí ao vivo, portanto, a entrevista do ministro da Educação. Milton Ribeiro falou sobre a pandemia, sobre o Enem, sobre o lançamento do programa Brasil na Escola e também sobre as mudanças na principal fonte de financiamento da educação básica aqui no Brasil. É o novo Fundeb. A íntegra dessa entrevista fica no site da Rede Nacional de Rádio. O endereço está aí na sua tela.